Sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no canal do P3C no YouTube. Esse é o P3C Talks, um espaço para a gente conversar, debater e receber atores importantes da infraestrutura do Brasil. E desta vez eu tenho o Gabriel Fajardo aqui comigo, ele que é diretor de negócios, parcerias, projetos. Eu quero que você conte um pouquinho mais, você mesmo nos diga, da Codenge. Então, seja muito bem-vindo, Fajardo. Bom, obrigado, um prazer estar aqui em mais uma edição do P3C. Essa plataforma, né, na verdade, que reúne há tanto tempo e tão consolidado esse espaço que congrega atores públicos, privados, financiadores, estruturadores, enfim, acho que aqui é o grande evento da infraestrutura nacional. Eu estou aqui desde a primeira edição e é muito bom. Hoje em Minas Gerais, como diretor de concessões e parcerias, responsável pela estruturação dos projetos do Estado de Minas Gerais, atuando aí no 360, na verdade, da gestão pública, né, com planejamento, regulação e estruturação dos projetos, mas também aí, se a gente for falar de trajetória, com longa passagem por outros entes, como o Estado do Rio Grande do Sul, São Paulo, também dando aula aí nas próprias iniciativas do P3C, enfim, tem várias abinhas aí que a gente pode abrir. Ótimo, que maravilha. Então vamos à primeira pergunta, Gabriel. A Codenge, ela tem ampliado a sua atuação na estruturação de projetos estratégicos para Minas Gerais. Como a companhia tem se posicionado dentro do ecossistema de parcerias público-privadas e concessões para garantir projetos mais estruturados, mas, sobretudo, atrativos ao mercado? Perfeito. Acho que é importante a gente só dar um passo para trás e pensar que os projetos de infraestrutura, eles não nascem como uma criação espontânea. Eles demandam um planejamento, ou deveriam demandar um planejamento de cada poder público para que a gente possa pensar em longo prazo, né? A gente está falando aí de ciclos de governo, ciclos políticos, eleitorais que devem se renovar ou devem pelo menos serem submetidos à análise de 4 em 4 anos, mas se a gente quer chegar aonde a gente almeja alcançar, a gente precisa ter um planejamento de longo prazo. Então a gente tem um planejamento onde a gente vai pensar e saber quais são os investimentos que efetivamente precisam ser feitos. E para isso a gente tem as mais diversas áreas, então estou falando de logística, mobilidade, educação, ferrovias, enfim, aquelas competências que estão para cada um dos entes subnacionais e o governo federal. Eu estruturo os projetos, ou seja, a partir desse planejamento eu bebo dessa fonte para poder saber quais os projetos que eu tenho que desenvolver, inclusive sob o ponto de vista de quais deveriam ser PPPs, parcerias público-privadas, mas qual eventualmente tem que ter outra estratégia de implementação. Afinal de contas, a gente sempre fala, né? Acho que isso é uma coisa que eu gosto de frisar bastante. Parcerias público-privadas são um instrumento. Então, na verdade, elas são um mecanismo à disposição do gestor público para que aquela política seja implementada, mas ela não encerra a gama de opções que um gestor tem para poder conseguir aquele resultado. Então, a gente estrutura esses projetos e, por fim, depois que esses projetos eles estão celebrados, né, com a iniciativa privada, quando a gente inicia esse casamento público-privado, não à toa esse nome, né, parceria público-privada, né? Esse é o nome que está na lei, mas é importante mencionar o quanto que ele é simbólico, né? Ele acaba trazendo uma conotação que, de fato, a gente tem uma relação horizontalizada, a gente tem uma relação harmônica, sinestésica, em que eu tenho, de fato, o poder público de um lado enlaçado com a iniciativa privada dentro de um contrato que vai reger essa relação, é um casamento. Né? Então, a gente tem o dia seguinte desse casamento, né? Que é passada a lua de mel, como que a gente vai lidar com os contrapesos, como que a gente vai lidar com as contradições, com eventualmente aqueles desajustes, o gerenciamento disso. Então, é onde efetivamente a política pública acontece, que é onde o investimento é realizado, onde o serviço é entregue, onde o cidadão é contemplado com aquela entrega. Então, por que eu contei toda essa narrativa? Para poder dizer que o papel hoje da Codenge em Minas Gerais é perpassar esse ciclo. Então, eu ajudo a planejar naquilo que eu preciso entregar como instrumento de política pública, eu ajudo a estruturar os projetos e depois eu ajudo a fazer a gestão desses contratos, a regulação desses contratos. Ou seja, você está presente em todos os momentos desse processo, todos os momentos desse processo. Claro, sempre em apoio, é importante dizer, a Codenge é uma empresa estatal, então sempre em apoio àqueles que são os titulares da política pública, mas é uma empresa que traz musculatura para o governo do Estado dar conta dessas responsabilidades que não são poucas. Excelente. Agora vamos falar então do setor de infraestrutura, né? Ele historicamente foi marcado por baixa representatividade feminina. Na sua visão, Fajardo, como a presença de mais mulheres
em posições técnicas e decisórias vem contribuindo ou contribui para a qualidade da governança e da modelagem de projetos de parceria público-privadas? Que ótima essa pergunta. Acho que é muito importante a gente falar disso, é muito importante nós, homens, falarmos disso também, porque às vezes é uma pergunta que faz, né, para as representantes do setor da infraestrutura. E é bom ouvir a contrapartida do outro lado. Exato, porque eu acho que nós temos que ter um papel ativo também nisso, né? Nós, enquanto gestores, nós, enquanto decisores, nós também temos que ter um papel ativo em promover isso, porque, veja, eu sempre tenho uma reflexão que a gente está fazendo serviço público, né? O nosso objetivo, no final das contas, é conseguir, com as parcerias público-privadas, promover serviços públicos de qualidade. Sim. Mas serviço público para quem? Será que a gente está falando de um usuário que é um usuário etéreo, que é qualquer usuário que a gente consiga ter uma figura abstrata? Não. Nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de recortes sociais, nós estamos falando de recortes de gênero, porque quem utiliza os serviços públicos, cada um vai ter um perfil específico daquele determinado serviço. Então, se eu falo, por exemplo, dos usuários de rodovia, quem são as pessoas que têm poder aquisitivo para ter um carro, para poder trafegar numa rodovia? Se eu estou falando de parques, quem são as pessoas que transitam pelos parques? Se eu estou falando de iluminação pública, quem são as pessoas que estão na rua de noite para poder utilizar aquele sistema que vai trazer maior conforto? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes esse serviço público não olha para poder se ter os recortes que a gente precisa olhar de quem é esse cidadão que está utilizando. Então, quando a gente fala, por exemplo, num parque, quem vai passar a noite num parque, né, e que está sujeito às vulnerabilidades ali de uma rua escura, são as mulheres, né, que vão estar sujeitas muitas vezes às violências que a gente já sabe que são tão próprias da nossa sociedade, infelizmente. Então, eu acho que quando a gente passa a ter um olhar de que o que nós fazemos é reflexo efetivo do que a dinâmica da nossa sociedade se comporta, a gente precisa pensar que os decisores também precisam ter essa representatividade coletiva da nossa sociedade. Então, se nós vivemos, né, num Brasil preto, num Brasil feminino, num Brasil com recortes de classe significativo, por que não também trazer isso para quem está estruturando os projetos, para quem está com a caneta na mão, para quem está decidindo? Então, eu acho que quando a gente fala de pauta ESG, né, esse é um tema que está nas nossas discussões mais recentes, né, que é ambiental, social e governança, a gente não pode só falar disso sob o ponto de vista de querer fomentar isso na ponta final, mas a gente também precisa ver que dentro da parte pública, da onde a gente começa a nascer a política, onde tem o DNA daquilo que a gente quer imprimir, a gente também precisa refletir essas práticas. Então, eu acho que é fundamental, acho que tem um papel ativo de nós gestores em fazer isso. Eu acredito nessas políticas que a gente faça, né, de promoção realmente dessas. E assim, nós temos, sem dúvida nenhuma, muita gente capaz, muitas mulheres capazes. Acho que, de fato, o que a gente tem que fazer é lançar a luz e oportunizar. E essas foram as importantes reflexões de Fajardo aqui comigo da Codege. Muitíssimo obrigada por sua parceria, pela presença ativa em tantos anos de P3C. E é uma grande alegria contar com a sua presença aqui, sempre marcante. Obrigada, Fajardo. Muito obrigado, eu estou sempre à disposição. É isso. Voltamos já já com mais entrevistas aqui no P3C Talks. Obrigada.